Março de 64. O clima é de muita agitação no país. Duas grandes manifestações populares refletem nas ruas a polarização ideológica. No dia 13, no Rio de Janeiro, 150 mil pessoas comparecem ao comício da Central do Brasil. O presidente João Goulart anuncia o início das reformas de base. Dias depois, 500 mil pessoas saem às ruas em São Paulo. É a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, organizada por empresários, setores da igreja e políticos contrários ao governo. No meio militar, episódios de quebra da hierarquia acirram os ânimos do alto comando. No dia 31 de março, tem início o movimento que põe fim ao regime democrático instalado no país desde o final do Estado Novo de Getúlio Vargas. Os generais ficariam 21 anos no poder. É o último dos movimentos salvacionistas dos militares que foram, durante toda a República, eles participaram do processo político nacional como interferindo numa maneira de que eles eram uma maneira de salvar o processo político. Os militares no Brasil sempre tiveram uma história de participação no Estado e de uma visão de que eles são os que sabem, agora mudou, mas eles sabiam o que era bom e o que era mal para o país. Os militares agiram na história do Brasil desde a proclamação da República. A proclamação da República não teve a presença do povo. O povo gostava do imperador. E aí vem as revoluções de 22, de 24, de 30. Passaram a crescer mesmo. Foi em 37 quando Getúlio deu o golpe de Estado com os militares. O doutor Getúlio Vargas, ele sempre dizia, é uma concessão dos militares, poder. Getúlio governou com os militares até 45. Bom, em 45, os militares, como Dutra, derrubaram Getúlio. E aí elegeram até os candidatos a presidente da República, eram dois militares, o Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. Quer dizer, e ganhou um militar. Aí a influência deles foi permanente, principalmente porque o DN vivia batendo na porta dos quartéis. O país já tinha a pregação reacionária da UDN, moralista da UDN, contaminando muitas forças armadas. Esse golpe de 64, ele é a consumação de um processo golpista que vem de longe. Já em 54, a tentativa de golpes só não deu resultado porque o Getúlio se suicidou e pôs o povo contra os golpistas. O movimento de 64 foi arquitetado e comandado também à distância pelo Departamento de Estado americano, preocupado em que o governo do Brasil tomasse e enveredasse por um caminho semelhante ao de Cuba. Estavam acompanhando como se fosse um distrito, né, do comando deles. Foi o golpe mais anunciado que existe. O resultado do embate dessas forças são 21 anos de regime autoritário. Eu tenho a impressão que nós fizemos um grande papel. Você repara que os 5 generais nossos que foram presidentes, aponte um deles que tenha sido ladrão. Houve corrupção, principalmente na parte de obras, em seu tempo. Houve corrupção, só que, com a imprensa calada, essa corrupção ficava intramuros. Muitos deles se corromperam, se enriqueceram, se aliaram com setores corruptos da sociedade e tal, quer dizer, por aí não foi. A defesa da democracia que eles diziam que era o principal papel deles naquele golpe também não foi. Eles, na verdade, acabaram com a democracia brasileira. 40 anos depois, o balanço da ruptura democrática de 1964 ainda divide opiniões. Aí nós vamos encontrar durante todo o tempo do período da Revolução de 64 essa luta interna entre os militares e realmente aqueles que queriam, quer dizer, que o processo se normalizasse, que voltasse o país à normalidade democrática. E isso marca todo o processo dos 20 anos da Revolução, até que as ideias do Castelo, que eram aquelas de retomada, elas vão renascer com o general Geisel. Quer dizer, o general Geisel, então, ele que era do tempo do Castelo, chefe do gabinete militar do Castelo, ele então vem e faz o que ele chamou abertura lenta, gradual e segura. A minha geração aprendeu que esse negócio de democracia é preciso realmente estar atento a cada hora contra a eventualidade do retrocesso. Eles aprenderam que eles não são capazes de dirigir o país, né? E chegamos a fazer esse país um país que entrou nos níveis de referências mundiais.
politicamente não fomos capazes de fazer a mesma coisa. Ao produzir uma política de arrocho salarial brutal, baixou o perfil do mercado de consumo popular. A própria estrutura produtiva passou a se reciclar mais rapidamente para exportação e consumo de luxo. Segundo questão grave, deteriorou os serviços públicos. Há um campo que nós, vamos dizer assim, reconhecemos que não podemos avançar mais. E que ainda é hoje um problema para o Brasil, que é o campo da educação. Sem esses dois pilares, a educação e a saúde, você não pode construir um país que se quer, viu, sólido e soberano. Eu acho que ela não foi prejudicial, ela salvou o país em um determinado momento. Como tudo na vida, ela não pode se perpetuar e tinha que mudar, como mudou. Era necessário, historicamente, um golpe para botar o Brasil nos eixos, para parar a inflação, para botar a economia para crescer de novo? Claro que não. Evitar a formação de uma república sindicalista foi muito importante. Baniu toda uma geração da vida brasileira. A minha geração, que é de 1964, ficou 18 anos banida da vida brasileira. Isso é uma pena muito grave, nem o nazismo teve penas iguais. Regredimos 50 anos, é isso, eu sempre calculo 50 anos, naquela madrugada fatídica do 1º de abril, o dia da mentira. Para nós, jornalistas políticos, para a democracia, para liberdades, para a imprensa talvez seja exagero, foi muito pior do que o Estado Novo. Porque o regime militar tratou sempre o Congresso, os políticos e os partidos, com o maior desprezo. A mágoa, o sentimento de vingança, ele é como um tumor. Tem que exorcizar. Tem que, se for necessário, até operar e tirar fora. Tanto que isso que me fez compreender a anistia. A anistia tira uma espécie de tumor de dentro da gente. Hoje é impossível que se possa reconstituir, não há como, porque os fatos políticos eles vivem do instante, do momento, das paixões daquele com que se processam os acontecimentos. É claro que a experiência do passado ilumina um pouco o presente agora. Não impede que você cometa erros de novo, às vezes até os mesmos.